Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Jerusalém, e para sinal que é contraditado. E ainda uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Obrigado pela luz em boa hora que chegou aqui. Deus seja louvado. Vamos orar ao Senhor. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Vou pedir para a pastora Rosi vir aqui. Nós vamos orar, porque aqui é a casa de oração. Amém? Quero que você feche os teus olhos, que você tenha um tempo de poder falar com Deus e também de pedir para que Deus possa falar com você em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, pelo privilégio que nós temos, Deus, de estarmos aqui, testemunhando das tuas bênçãos, Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez no decorrer deste ano. Não foram poucas coisas, Senhor, foram muitas coisas, Pai, e muitas vezes nós nem podemos contar, Deus, a tua grandeza e daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de nós, Senhor. Nós somos gratos por isso, Pai. Então que o Senhor continue abençoando o teu povo, Deus, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão, Senhor, nas redes sociais nos assistindo, que o Senhor possa visitar cada lar, Senhor, onde essa palavra tem chegado, Senhor, que o Senhor possa abençoar esses corações, Deus, que possa encontrar guarida, Senhor, nos corações, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu servo nessa noite, que ele venha trazer o recado que o Senhor verdadeiramente propôs no seu coração para ser transmitido a nós, Deus, e que ela faça efeito, Deus, ao qual tem sido enviada, Deus, para tratar os nossos corações, para sarar, muitas vezes até mesmo para nos exortar, Senhor. Então nos abençoa neste lugar, Deus, traz paz aos corações, Deus, traz alegria, traz conforto, Pai, em nome de Jesus, Deus. Tu és o nosso Pai, o qual nós podemos pedir qualquer coisa, Deus, que está no seu alcance, Deus, a nos abençoar. Então nessa noite, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, uma noite muito especial e alegre, né? A noite que nós temos aí antecedendo o culto do dia 25, onde nós estaremos, 24, né? Onde nós estaremos cultuando ao Senhor pela manhã. O culto do dia 24 será pela manhã, às 9 horas da manhã. Não teremos o culto à noite, mas nós teremos, nosso culto vai ser pela manhã. Então, se você estiver em condições, vai ser um dia ensolarado, bonito, venha para a igreja e nós vamos aqui cultuar ao Senhor. Vamos nos despedir à hora do almoço e depois vamos aí aproveitar o tempo com a família, e vai ser uma noite muito especial em nome de Jesus. Nesta sexta-feira, não custa lembrar que nós teremos um encontro de homens. Nós vamos até a chácara da igreja. Todos os homens são muito bem-vindos e as mulheres que desejarem também, tá certo? Como lá estão os homens, nós queremos que os homens vão, a gente vai fazer uma brincadeira no campo, mas se as mulheres quiserem acompanhar a esposa, ou se quiserem ir com os irmãos da igreja, não há nada proibido nesse sentido, tá bom? Então, se as mulheres quiserem ir, bênção demais. Não tem nenhum problema, nada que impeça as irmãs de estarem conosco lá na chácara. Chamamos os homens, né? Que vai ter um futebol, vai ter a brincadeira, tá? A programação está mais voltada para os homens. Vai
Vai ser o almoço lá, um churrasco, né? Um dia que nós vamos estar lá, mas as irmãs da igreja que quiserem estar conosco, não há absolutamente nenhum problema. Pelo contrário, são muito bem-vindas também em nome de Jesus, tá bom? É assim que nós faremos e assim nós cremos em nome de Jesus. Vai ser um dia muito gostoso, os irmãos alguns vão conhecer, outros vão aproveitar a chácara e assim vai ser uma bela despedida. Eu estava aqui essa semana conversando com o pastor Josué, não é um testemunho, mas é uma lembrança de muita gratidão, porque exatamente há um ano atrás, nós estávamos lamentando todo o ocorrido que tivemos na chácara. Para vocês terem uma noção, nós somos tão afrontados que eu e o pastor Josué não tivemos coragem de contar para a igreja, não é? A nossa tristeza era tão grande no coração, aquilo que a gente viu, o que as pessoas fizeram naquela chácara, que nós não tivemos coragem de contar para a igreja, até que nós recuperássemos fôlego para colocar ali segurança e ordem lá. Porque a gente estava tão triste que nós não queríamos transmitir essa tristeza para a igreja, né? A afronta que nós causamos. E depois de um ano, um testemunho isso, viu? A restituição que Deus nos permitiu viver naquele lugar é algo simplesmente extraordinário. De vez em quando eu e o pastor José ficamos olhando, falei, mas só faz um ano? Às vezes a gente fica na dúvida, mas foi há um ano? Foi há um ano atrás, não é? As pessoas entraram lá, e vocês, alguns sabem o que aconteceu, os que não sabem, fica para um outro momento, que é uma história um pouco mais longa, mas o que as pessoas fizeram lá foi assim, um negócio avassalador, não é? Até vaso sanitário eles levaram, para vocês terem uma noção. Cabos, fio, Carlinhos, cadê você? Não é? Tudo, estava tudo sem energia, sem nada lá, porque foi um negócio absurdo. E hoje Deus nos concedeu uma graça. Quem entrar lá pela primeira vez pode olhar, puxa, tem tanta coisa para fazer. Só quem viu o que passou é que pode agradecer a Deus o que é que nós fizemos nesse ano. E nós fizemos, não foi eu e o pastor Josué, fizemos todos nós juntos, não é? Nós fizemos o lançamento de um desafio aqui no começo do ano na igreja. Irmãos ofertaram generosamente, foram fiéis nas suas contribuições. A pastora Kelly, entre as multifunções que ela exerce, é a tesoureira da igreja, e nós fizemos tudo isso sem comprometer as finanças da igreja. Sinal da fidelidade, do comprometimento e do amor dos irmãos que abraçaram, não é, que deram uma resposta, e juntos nós conseguimos vencer esse enorme desafio que foi levantar aquela chácara lá. Amém? Então eu quero louvar a Deus por isso. Serve para um testemunho em algum outro momento mais oportuno. Irmãos, esta palavra de Lucas, capítulo 2, aqui do versículo 25 ao versículo 35, é uma passagem muito própria também para o nosso período de Natal, porque aqui retrata o período do nascimento de Jesus, não é? Então é uma palavra muito adequada para esse momento em que nós estamos vivendo as vésperas do Natal. E eu quero que a gente possa falar de Jesus, por quê? Porque Jesus é o motivo, o verdadeiro motivo de nós termos um Natal, não é? Se foi 25 de dezembro, se foi outro dia, eu não vou entrar nesse mérito, mas celebrar a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra é simplesmente algo extraordinário, não é? Nós precisamos celebrar. Alguns ficam discutindo se a gente deve celebrar mais a morte, ou a ressurreição, ou o nascimento. Olha, eu acredito que nós temos que celebrar Jesus, não é? Jesus não poderia morrer se ele não tivesse nascido. Então ele nasceu, e o nascimento foi algo extraordinário. Ele se esvaziou, diz lá em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou da sua glória e tornou a forma de um corpo humano. Você imagina a despedida no céu do Filho, de Deus Filho, para poder vir à terra. Imagina os anjos vendo aquele fenômeno,
Aí daqui a pouco aquela mulher grávida, e Jesus sendo gerado pelo Espírito Santo, os céus estavam contemplando, os anjos estavam ali anunciando para Isabel, anunciando para Zacarias, anunciando para Maria, tendo que convencer José de que o filho era do Espírito Santo. Os anjos estavam trabalhando e os céus estavam se alinhando para que Jesus pudesse vir ao mundo. Então Jesus nasce, e depois de alguns dias, provavelmente 40, ele é levado para cumprir a lei de Moisés, para ser apresentado ao templo. Então ele estava cumprindo todo aquele rito que era previsto para a lei dos judeus. E aqui nós encontramos um homem, e esse caso eu quero que você possa guardar estas coisas, anotar nas páginas do seu coração, ou então na sua Bíblia, para poder você compartilhar. Eu quero que o ano de 2024 nós possamos ter a ousadia de falar de Jesus. Quero fazer com que a igreja possa falar de Jesus. E você é capaz de falar. Nós vimos esses jovens aqui à frente, eles falam sobre tantas coisas, eles brincam, eles têm articulação, e todos nós podemos falar. E se você fala de futebol, fala de política, fala de economia, fala de países, fala de esporte, fala de música, fala de tantas coisas, por que você não fala de Jesus? É apenas uma questão de você começar a se habituar. Eu sempre digo, se é para falar de alguém, vamos falar dele, de Jesus. É a melhor coisa que nós podemos fazer, não é? Colocar Jesus no contexto da história. No Natal se passam tantas coisas, fazem tantas brincadeiras, troca-se presentes, alegra-se com os familiares, brinca com tantas cores e com tantas festividades, e muitas vezes passamos o Natal sem falar de Jesus. Não permita que isso aconteça lá na sua casa, né? Pare um tempo, erga uma voz e fala, vamos falar de Jesus? Se é para falar de alguém, vamos falar dele, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha, sabe de uma coisa? Alguém já disse que Simeão, ele era o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Ele era um homem com pé em duas canoas, porque ele recebeu aquela palavra de Deus, aquela revelação do Espírito Santo, ainda antes que Jesus tivesse vindo ao mundo. O Espírito Santo tinha falado ao coração dele ainda no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus Cristo, começa com a gestação de Jesus Cristo, e ele recebeu aquela palavra de que ele não passaria para a eternidade, sem que antes visse o Redentor, o Cristo do Senhor. Então ele agora no Novo Testamento é a primeira pessoa usada por Deus para profetizar. Simeão, ele profetiza, depois que ele toma aquele menino aos braços, ele levanta e anuncia. A sua mãe, a mãe de Jesus, Maria, estava ali abismada ainda, e aquele homem diz, olha, este menino servirá para a queda e também para levantamento de muitos, e uma espada transpassará sua pele. Ele estava declarando coisas que iam ainda acontecer. O Espírito Santo falava com Simeão. Simeão era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Muito se questiona, muito se pergunta, quem era Simeão? Estudiosos dizem que ele era filho de Hilel, pai de Gamaliel. Isso não está na Bíblia, são estudos que as pessoas fazem, mas isso não importa. Sabe de uma coisa? Tem uma frase que é colocada num memorial, numa lápide dos soldados americanos que foram para a guerra e morreram, e muitos deles não eram reconhecidos, não eram identificados, por conta da situação de que eles morreram. Era como aquele túmulo do soldado desconhecido, e lá tem uma lápide no memorial americano, que ela diz assim, e cabe muito bem para Simeão: quem eles foram, não sabemos, que foram eles, temos certeza, né? Quem foram eles, não sabemos, mas que foram eles, temos certeza. Eu não sei quem foi Simeão, mas que foi ele, nós temos certeza. Então esta palavra que Deus usou usando a vida de Simeão, é uma palavra que fala aos nossos corações, e nós temos algumas coisas, algumas características que nós podemos extrair de Simeão. Olha comigo no versículo 25,
havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Que tal você mudar o nome de Simeão para o seu nome? Né? Havia um homem lá na Carvalho, havia um homem lá em São Paulo, havia um homem lá no Brasil, cujo nome era o seu, cujo nome era você. E esse homem era justo, ele era temente a Deus, e o Espírito do Senhor estava sobre você. Então, quando Deus encontra um homem que é justo, encontra uma mulher que é temente, encontra uma mulher que é dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, eu não sei o que ele vai fazer, mas coisas extraordinárias Deus vai utilizar a sua vida para fazer, amém? Irmão? Eu gosto de saber dessas coisas. Existe uma palavra, uma frase do Rick Warren, aquele pastor que nós tanto gostamos e aprendemos tanto na liderança com ele. Ele diz uma frase que eu guardo muito profundamente no meu coração, e ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas no dia de hoje. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas no dia de hoje. O que eu te peço é que o Senhor me use nas coisas que o Senhor vai fazer. Meu irmão, é certo que Deus vai fazer grandes coisas na terra, é certo que Deus vai fazer grandes coisas, talvez na sua família, talvez na sua escola, talvez na sua cidade, talvez na Zona Leste, talvez no Brasil. Qual é o pedido que nós podemos fazer para Deus? Deus, que o Senhor me use, ainda que nas pequenas coisas eu seja um instrumento em tuas mãos para as grandes coisas que o Senhor vai fazer. Posso ouvir amém? Não? Simeão era um homem que ele não tinha, talvez, visto as coisas que ele estava esperando, mas ele já tinha uma intimidade com Deus, ele conhecia as promessas de Deus, ele sabia que Deus ia enviar o Messias, assim como nós sabemos que Deus vai fazer coisas grandiosas. Simeão tinha expectativa de que ele veria com seus próprios olhos o Cristo do Senhor. Que ousadia, que coisa tremenda esta revelação que Simeão teve no seu coração. Ele viveu num tempo em que 800 anos estava se tendo essa promessa: olha, vai vir o Messias, olha, vai nascer aquele que é enviado do Senhor, olha, vai nascer, e ele está vivendo aquele tempo, e aquela coisa vai gerando no seu coração uma coisa tão extraordinária, uma expectativa, e que Deus o leva ao templo, exatamente naquele momento em que os pais estavam levando Jesus para ser apresentado. É certo que Simeão, provavelmente, deveria ser um sacerdote, porque somente os sacerdotes, é que a Bíblia não cita ele como sacerdote, mas somente os sacerdotes é que apresentavam, tinham a liberdade de ir ao templo apresentar. Alguns dizem que ele pode ser um sacerdote substituto, alguém que estava cumprindo um turno, mas é muito certo que ele era um dos sacerdotes, pela maneira como ele vai, ele pega aquela criança em seus braços e levanta, e ele apresenta aquela criança. Então ele não era uma pessoa qualquer. Aquele Simeão, esse homem Simeão, ele era uma pessoa com intimidade com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Deus quer usar pessoas que tenham intimidade com Ele, porque a palavra do Senhor diz que a sabedoria, a intimidade do Senhor é revelada para aqueles que temem a Deus, e nós precisamos temer, e Simeão era um homem temente a Deus, diz a palavra do Senhor. Simeão era um homem visionário, ele viu uma criança, e naquela criança ele vê o Salvador. Muitos viram Jesus na cruz, muitos viram os milagres de Jesus realizando, muitos viram as curas ressuscitando, muitos viram tantas coisas Jesus realizando e acontecendo, multiplicação de pães, transformação de águas em vinhos. E hoje, depois de 2000 anos, já confirmado, já testado, a palavra sendo escrita, todo mundo compartilhando, ainda pessoas têm dificuldade de reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E Simeão viu aquela criança e ele disse: pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram, já contemplaram a redenção de Israel. Meu irmão, quando você realmente tem um encontro pessoal com Cristo, quando você encontra o propósito de Deus na sua vida, você pode estar preparado, assim como Paulo disse, não é? Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro.
Por quê? Porque você já entendeu qual é o propósito da sua vida, qual é a razão da sua existência. Então você está pronto até mesmo a dar a sua própria vida por conta da fé que você abraçou, porque você sabe necessariamente que aquilo que você veio fazer ao mundo, você já encontrou, que foi entregar a sua vida para aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Não? Simeão era um homem de convicção. Simeão não era apenas um homem visionário, Simeão era um homem de convicção. Ele tinha certeza daquilo que ele fazia, ele tinha certeza da sua fé, ele tinha certeza da sua maneira de enxergar as coisas. Então ele vai ali e ele toma aquele menino nos seus braços e profetiza diante do seu pai e diante da sua mãe. Sabe de uma coisa? Nós precisamos compreender estas coisas. E Simeão era um homem que tinha conhecimento e entendimento da palavra, porque aquilo que ele falou era aquilo que a palavra do Senhor tinha prometido. E ele diz assim: o qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Nós precisamos saber disso, né? Jesus, ele veio para ser a luz das nações, e ele veio para ser a glória de Israel. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que Jesus é a luz que resplandece nas trevas, é a luz que ilumina entre as nações, e nós precisamos ter essa plena convicção em nosso coração, e nós precisamos então fazer como Simeão entregou, reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias, que Ele é verdadeiramente aquele que havia de ser enviado por Deus para poder ser a salvação para as nossas vidas. Sabe de uma coisa? Simeão, ele tinha a convicção de que Jesus, ele era a salvação de todos os povos, ele era a luz das nações e era a redenção do povo, mas ele não faz e não fica no abstrato, ele traz para si essa realidade, ele traz para a sua vida. Muitas vezes as pessoas, quando você pergunta, a pessoa diz mesmo, né? Ah, quem é Jesus? Ah, Jesus é o Salvador do mundo. Ah, Jesus é o Salvador da humanidade. Ah, Jesus, ele veio salvar os pecadores. Sabe de uma coisa? Ele veio mesmo. Ele veio para fazer tudo isso. Mas ele veio especialmente para me achar. Ele veio especialmente por causa do Joel. Quando você descobre essa verdade no seu coração, quando você traz para a sua vida aquilo que Jesus fez lá na cruz, porque muitas vezes a gente fica como aquele pecador do lado de Jesus, não é? Ei, você não veio para salvar os outros? Salva a ti mesmo. Fica apontando os outros, fica com o dedo acusador, fica como aquela vizinha, não é? Que tinha a janela toda empoeirada e achava que a roupa da vizinha estava suja, até o dia em que ela lavou a janela e ela percebeu que não era a vizinha que estava com a roupa suja, era a janela dela que precisava ser lavada. Muitas vezes a gente está achando que o problema é dos outros, quando na verdade o problema é nosso. Nós é que precisamos ser achados por Jesus, nós é que precisamos ser limpos, nós é que precisamos ser restaurados, nós é que precisamos permitir que Jesus encontre um espaço em nosso coração para que Ele possa nascer, possa viver e possa, mais do que isso, reinar como Senhor e como Deus da eternidade. Posso ouvir um amém? Não? Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Você sabia que há muitas nações ao redor da terra, muitas nações dentro desta terra, que o nome de Jesus é proibido? Você sabia que há muitas nações, milhares e milhares de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus? Você sabia que há milhares e milhares de pessoas sendo perseguidas por causa do nome de Jesus? Você sabia que há muitas pessoas presas porque confessam o nome de Jesus? Você sabia que há milhares de pessoas que têm Bíblias enterradas porque não podem guardar na prateleira? Há pessoas que perderam a família porque decidiram caminhar com Cristo.
Você sabia que a liberdade que eu e você temos de celebrar o Natal, de nos congraçarmos em família, de estarmos na igreja, de anunciarmos o nome de Jesus, de festejarmos essa data de uma maneira tão especial, com luzes, com abraços, com ceia, é para muitas pessoas algo inimaginável. Pessoalmente, eu já conheci tantas pessoas nessas condições. Como muitas vezes o meu coração já foi cortado por algumas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, que eu jamais passei perto das dificuldades que elas passaram, porque elas conheceram Jesus Cristo e elas tomaram a decisão de seguir esse Senhor. E elas foram deserdadas pelos seus pais, foram abandonadas, foram tidas como mortas porque declararam o nome de Jesus. E eu pensando nessas coisas, fico imaginando aqueles que desfrutam de um privilégio tão grandioso, de terem a Bíblia e se envergonharem da Bíblia, de terem a palavra e não lerem a Bíblia, de poderem conhecer uma verdade tão extraordinária e não se alegram com ela, e não compartilham com seus amigos, e não falam desse Jesus tão grandioso que está lhe concedendo a vida eterna, está te tirando do lamaçal do pecado, está te concedendo sonhos, está te concedendo oportunidades. Foi o grande diferencial da nossa vida, da nossa história, e muitas vezes tratamos Ele como tiozinho, tratamos Ele como um álbum na nossa prateleira, não o reconhecemos como Simeão fez, declarando que Ele era de fato e de verdade o Cristo do Senhor, o Deus vivo e poderoso, aquele que transforma vidas, aquele que salva o perdido, aquele que cura o enfermo, que liberta o cativo, aquele que dá vista aos cegos, que opera milagres extraordinários, que nos concede livramentos invisíveis, que põe anjos para acampar ao nosso redor, que nos guarda no deitar e no levantar, que nos dá dons e talentos, sabedoria para poder estudar, para poder trabalhar, para poder vencer. Nós precisamos conhecer e reconhecer Jesus Cristo como Ele é, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Senhor dos exércitos, aquele que está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, o advogado justo e fiel, aquele que era, que é e que há de ser por toda a eternidade, aquele que nos fez para a sua glória, aquele que procura na terra os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aquele que mudou o curso da história, aquele que homens sábios não puderam entender, mas os pequeninos puderam conhecê-lo e reconhecê-lo. O Espírito do Senhor está sobre nós. Esse Deus maravilhoso é aquele que nós devemos nos prostrar, é aquele que nós devemos nos render, é aquele que nós devemos proclamar e declarar, porque Ele é o único, incomparável, o verdadeiro e maravilhoso Filho de Deus, aquela verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a terra. É esse Deus maravilhoso que nós podemos abrir os nossos lábios e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não sou digno de pronunciar o teu nome, mas o teu sangue e a tua obra naquela cruz do Calvário rasgou o véu e me deu livre acesso para poder falar com Deus Pai Todo-Poderoso. E nesta noite, Pai, como a tua igreja, como a tua noiva que aguarda, meu Deus amado, a tua redenção, nós proclamamos e declaramos Jesus Cristo, nome sobre todo nome, nome digno de ser adorado, de ser exaltado, glorificado, nome de ser proclamado entre as nações,
como um nome único e verdadeiro, digno de ser conhecido como Salvador do universo, Salvador de todos os povos. Obrigado, Jesus, eu te amo. Amém e amém. Seja Deus louvado e exaltado através da sua vida. Amém.